Olá, alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Samara, eu sou aluna da Unesp de Jaboticabal, faço Biologia e estou estagiando na IMF Sérgio Rossetti, na turma do 8º ano. Hoje o tema da nossa aula é reprodução vegetal. Nós vamos ver um pouquinho sobre as características reprodutivas de cada grupo das plantas, tá bom? Então, começando. Quem são as plantas, né? E quais são as suas características principais? Alguém consegue lembrar aí? O que faz uma planta ser uma planta? Né? Algumas características das plantas são elas serem multicelulares, isso quer dizer, elas têm mais de uma célula na sua formação, então elas também são eucariontes, essas células, onde o material genético e o núcleo é tudo muito bem definido, separadinho. São seres autótrofos. E o que quer dizer essa palavra difícil, né? Autótrofo. Quer dizer que elas fazem o seu próprio alimento, né? Elas não precisam buscar o alimento delas, elas mesmas fazem dentro delas. E são fotossintetizantes. Acho que vocês já conhecem o processo da fotossíntese, né? Já ouviram falar? E é a maneira que a planta consegue a sua comida, através desse processo, fotossíntese, certo? Agora falando um pouquinho sobre como as plantas conquistaram o meio terrestre. Né? Porque o nosso planeta, Terra, ele tem mais de 4 bilhões de anos, muito velho. E nesses 4 bilhões de anos, apenas 3,5 bilhões de anos tem vida no planeta. Só que essa vida era feita de uma célula só no início, né? E depois ela foi começando a se diversificar, formar outros tipos de vida, como as que nós conhecemos até hoje, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a evolução das plantas especificamente, né? As plantas, os cientistas acreditam que elas evoluíram a partir de seres unicelulares, que eram as algas verdes. Como a vida só existia nos oceanos e nos mares, não tinha vida na Terra, então não existiam as plantas terrestres ainda, como nós conhecemos. Só existiam essas algas verdes. E com algumas características adquiridas, essas algas conseguiram conquistar o meio terrestre, diversificando em plantas terrestres, plantas aquáticas e nas plantas aéreas também. Bom? E quais foram essas características, né, que possibilitaram a evolução das plantas terrestres? Então, como que elas conseguiram sair essas algas verdes conseguiram sair do ambiente aquático e vir para o ambiente terrestre? Porque são dois ambientes muito diferentes, né? Então, as necessidades dos indivíduos são diferentes nesses dois ambientes. Então, para as plantas conseguirem sobreviver no ambiente terrestre, elas conquistaram algumas características, como os vasos condutores de seiva, que são muito semelhantes às nossas artérias e nossas veias, circulam nosso sangue. Então, ao invés de circular sangue nas plantas, porque elas não dão sangue, vai circular seiva, né? Essa seiva vai circular pelo xilema e pelo floema, que são como nossas artérias e as nossas veias, semelhantes. Outra característica é a impermeabilização pela cutícula. Eu não estou falando da cutícula de unha não, tá, gente? Estou falando de uma cutícula que vai revestir as folhas, o caule, os frutos das plantas, vai impedir que esses componentes percam água para o ambiente. Então, quando eles não estão perdendo água, eles não vão ressecar e vão conseguir sobreviver. É a água essencial para a vida, né? Também adquiriram os estômatos, e esses estômatos são uma estrutura, um conjunto de células, né, que são especializados em troca de gases. Então, através dos estômatos que os gases vão entrar, vão sair, e que as plantas também vão transpirar, porque as plantas também transpiram. Também outra característica é a organização estrutural, que ela é dividida entre caule, folha, raiz, fruto, flor, semente, dependendo da planta. Então, ela tem essa organização bem estruturada, ao contrário das algas, que eram só uma coisa, né? Elas não tinham essa divisão certinha. E também tecido de sustentação em raízes, que possibilitam elas a ficarem retinhas na terra, né? Possibilitam elas se sustentarem sobre as raízes. Então, essas características possibilitaram que as plantas evoluíssem para o meio terrestre. Sem elas, elas não conseguiriam sobreviver na Terra.
Então agora vamos falar um pouquinho sobre os grupos de plantas terrestres conhecidos atualmente e como eles se reproduzem. Então nós temos as briófitas, são plantas avasculares. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas não têm nenhum tipo de vaso condutor, elas não vão ter nem xilema nem floema. Consequentemente, elas não vão transportar a seiva, certo? Nós também temos as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. E esses três grupos já vão ter vasos condutores, por isso que eles são chamados de plantas vasculares. Para começar, vamos falar das briófitas, que é esse tapetinho verde aqui que está atrás de mim. São essas plantas. A origem do nome briófita vem do grego, onde brion significa musgo, então significa planta. Então o próprio nome já fala, né? São os musgos que nós conhecemos aí de ver na rua, ver em casa, ver no rio, né? São essas plantas briófitas. Elas são as primeiras plantas terrestres a surgirem e elas têm um porte muito pequenininho, como dá para ver aqui na foto, né? Elas são bem pequenininhas, quase não dá para ver elas individualmente, porque elas não têm vasos condutores. Então, a ausência de vaso condutor impede que o nutriente e a água chegue a toda a planta de maneira fácil, certo? Nós precisamos, não só as plantas, né? Todos os seres vivos precisam de bastante nutriente e água para crescer e ficar forte. Então, as briófitas acabam tendo um problema no transporte, né? Fácil desses nutrientes dessa água. Eles transportam de célula para célula, que demora mais, certo? Então, por isso que elas são tão pequenininhas. Como eu disse, são os musgos e as plantas hepáticas, e a divisão das briófitas tem aqui um esqueminha, né? Ela é dividida em cápsula, esporos, a haste, filoide, que não são chamados de folhas, é chamado de filoide, cauloide, que não é chamado de caule, é chamado de cauloide, e as raízes das briófitas são chamadas de rizoide, certo? Então, como que as briófitas se reproduzem, né, que é o foco da nossa aula? Para começar, elas precisam de ambientes úmidos para se reproduzir. Então, por isso que é tão comum nós vermos as briófitas em quintais, em pedras, em torno de rios e de riachos, de lagoas, né, nas cachoeiras, nos pântanos. Geralmente são esses locais que elas conseguem sobreviver pelo fator de ser úmido, certo? E elas precisam de umidade para conseguir reproduzir. E as briófitas, elas têm uma coisa que nós chamamos de alternância de gerações, onde uma fase da vida dela, ela faz reprodução sexuada e outra fase da vida dela, ela faz reprodução assexuada. Então, quem respondeu lá no grupo que as plantas reproduzem tanto de forma sexuada quanto de forma assexuada, acertou, porque as briófitas, por exemplo, têm esse tipo de reprodução. Então, falando um pouquinho sobre essa característica que as briófitas têm, que é a alternância de gerações. Nós vamos ter então, duas fases, né, como eu disse, que é a esporófito, vai ser a fase assexuada e irá produzir esporos. Nós temos a fase gametófito, vai ser a fase sexuada e vai produzir gametas. Então, nós vamos iniciar a reprodução das briófitas a partir de dois gametófitos, um masculino e um feminino. E a junção dos gametas dos dois vai originar um cigoto, um embrião. E esse embrião vai dar origem a um esporófito. E esse esporófito vai formar alguns esporos dentro da cápsula dele e vai liberar esses esporos para o ambiente. Ele vai cair numa terra que seja úmida, né, que consiga se desenvolver. E a partir desse momento ele vai se desenvolver em um novo gametófito. Então essa vai ser a reprodução das briófitas, com a alternância de gerações. Uma geração sexuada e uma geração assexuada. Já as pteridófitas, são essas plantas que estão atrás aqui de mim, são mais comuns a gente ver por aí, que são as samambaias, né? Nós sempre vemos nas casas como ornamento. Então, o nome pteridófita também vem do grego, onde pteridon significa feto, phyton significa planta.
Essas plantas, elas são um pouquinho maiores já que as briófitas. Por que que elas são maiores? Porque elas têm sistema vascular, né? Então, elas conseguem transportar o nutriente e a água para a planta toda de uma maneira mais fácil e eficiente. Por isso, elas conseguem crescer mais. Então, as pteridófitas, elas são divididas em folha, né? Vamos pensar na samambaia, que nós temos em casa, ou que a avó tem em casa, né? Nós vemos na casa do amigo. Então, tem uma folha, e essa folha tem vários folíolos, que são essas folhinhas pequenininhas aqui. E também existe um rizoma. O rizoma é onde essas folhas se apoiam, e embaixo desse rizoma tem as raízes da pteridófita, para ela conseguir se fixar no substrato onde ela está, certo? Então, como se dá a reprodução das pteridófitas, né? Então, é muito parecido com das briófitas. Por quê? Por dois fatores. Porque elas também dependem de ambientes úmidos para se reproduzirem. Então, também é importante elas estarem em ambientes com bastante água. E elas também têm alternância de gerações como característica na sua reprodução. Então, uma fase vai ser sexuada e outra fase vai ser assexuada. Por isso que chama alternância, porque fica alternando entre sexuada e assexuada. Então, como eu disse, é de maneira muito semelhante, né? Vai ter o esporófito como fase que vai produzir os esporos. Então, os esporos sendo produzidos vão ser liberados para o ambiente, vão cair num substrato, né? Na terra ou no tronco, algum lugar que seja propício para ela se desenvolver. Ela vai se desenvolver, se tornar um indivíduo adulto, e essa vai ser a fase gametófita, né? E nessa fase gametófita, as pteridófitas, elas podem ser tanto feminina, masculina, ou os dois no mesmo indivíduo. Então, a fecundação, ela pode ser cruzada, quer dizer, que é entre dois indivíduos diferentes, né? Vai sair um gameta daqui, que vai formar um zigoto. Ou ela pode ser também uma autofecundação, onde o mesmo indivíduo fecunda o gameto feminino e o masculino dele, formando um zigoto. Então, a partir do momento que é fecundado, esse zigoto se forma, vai formar o esporófito jovem. Esse esporófito jovem vai se desenvolver num adulto e formar novos esporos e liberar esses esporos para o ambiente. Esse é o ciclo todo da reprodução das pteridófitas. Então, essa foi nossa aula de hoje. Estudamos a evolução das plantas do meio aquático para o meio terrestre e também estudamos a reprodução das briófitas e das pteridófitas, né? Aí vocês podem me perguntar, mas Samara, por que eu preciso saber como as briófitas e como as pteridófitas se reproduzem? O que eu quero com a reprodução dos musgos das samambaias, certo? Aí eu vou responder para vocês. E essas plantas, elas têm diversas importâncias no planeta Terra, como por exemplo, elas umidificam e oxigenam o ar, elas colocam oxigênio e umidade no ar, né? Possibilita a existência da vida. Elas servem de abrigo para diversos animais, então tem insetos, tem pequenos mamíferos que se escondem e que vivem nessas plantas. Também existem pássaros e aves que fazem ninhos nessas plantas. Elas servem de alimento para muitos animais também, né? Então é a maneira que eles conseguem sobreviver. E além disso, as briófitas, elas ajudam a controlar o deslizamento de terra, elas seguram a terra para a terra não deslizar, e as pteridófitas servem de maneira ornamental para os seres humanos. Nós utilizamos elas nas nossas casas para enfeitar, né? Então essas são as principais importâncias desses grupos de plantas. Então por isso que é legal a gente entender como elas se reproduzem, já que a reprodução delas quer dizer a continuidade da existência, né? Então quanto mais elas se reproduzem, mais indivíduos vamos ter. E esses indivíduos vão possibilitar esse monte de coisa que eu expliquei para vocês, bem? Na próxima aula, nós vamos ver sobre a reprodução das gimnospermas e das angiospermas e vamos continuar discutindo no grupo do WhatsApp sobre questões relacionadas à reprodução vegetal, tudo bem? Muito obrigada pela atenção de vocês, ótimos estudos e até a próxima, gente!